Olha ela aí. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Gê? Que bom estar aqui com você, conversando um É, pouquinho. então, já tá na Bahia já? Eu estou alternando, né? Não estou ainda na Bahia, eu ainda estou em São Paulo, mas assim, eu estou indo mais vezes para a Bahia agora. Ah, legal. Então, eu estava só fazendo uma pequena introdução enquanto você chegava a falar sobre empreender no digital, aquilo tudo que a gente já bateu um papo, né, da importância de atuar em vários canais além da rede social, né? Sim. E o meu convite para você hoje era justamente para falar sobre esse desafio que é empreender. Eu tenho duas experiências interessantes. Uma que é trabalhar diretamente com os empreendedores, como agência, e outra que é formar empreendedores para tocar e abrir os seus negócios digitais. Nos dois casos, eu vejo a mesma, talvez seja a palavra seja deficiência, tá? Mas assim, eu vejo um profundo desconhecimento do funcionamento do digital. E uma outra coisa que é muito forte é o quanto as pessoas orientam os seus negócios pelo seu conhecimento pessoal, né? A gente vai falar um pouco disso. Então, se eu não uso a rede X, eu uso a Y, eu acho então que o meu negócio só vai performar na Y, porque se eu não uso a X, ninguém mais usa, né? E aí isso é muito comum você acontecer. E isso atrapalha muito, né, no empreendedor, porque o seu cliente ele vai estar em todos os lugares. E você, como negociante, né, como negócio, você precisa estar em todos os lugares. Então, gente, eu vou deixar a Djane se apresentar, né? Ela vai falar um pouco dela, um pouco da área que ela atua, não no digital, né? Mas fala um pouco para a gente, Ediane, da sua experiência como profissional, em que área que você atua, e depois você fala um pouquinho por que você decidiu empreender no digital, certo? Certo. Manda o verbo aí pra gente. Tá bom, Jana. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada por essa oportunidade de falar um pouco da minha experiência, Gê. Para mim é muito legal. E é importante para o trabalho que eu estou pretendendo fazer a partir de agora, né? Então, a minha origem é a origem da indústria. Eu trabalho na indústria há quase 30 anos. Comecei na indústria petroquímica e depois fui para a indústria automotiva, onde eu vivi boa parte da minha vida. E agora eu estou na indústria de print solutions, né? Então, o meu conhecimento todo foi com o pé dentro da indústria. Então, eu adquiri uma experiência muito boa que eu trago para o meu dia a dia no trabalho. E eu trabalhei com pessoas de diferentes lugares, tanto aqui do Brasil como de outros países. E isso ajuda a gente, como profissional, a conhecer muitas coisas, né? A enriquecer nossos conhecimentos. E essa, esses conhecimentos, essa experiência de todo esse tempo, foi que me despertou no princípio, uma curiosidade, né, de investir nessa área digital e depois por uma questão de necessidade mesmo. Eu tenho uma necessidade de adentrar no mercado como uma profissional independente, né? Para aproveitar esses conhecimentos que eu tenho e multiplicar, dividir. Então, começou mesmo dessa curiosidade, né? Tanta gente fazendo, tanta gente boa, né? E por que que eu não também aproveitar esse meu conhecimento e trabalhar? E hoje é um lugar mais apropriado para a gente trabalhar no mundo digital, porque é o que a gente vive agora, né? A gente vive no mundo digital. A gente não pode nem imaginar que isso não é uma realidade, porque essa é a nossa realidade. Quem quiser Verdade. É empreender tem que estar verdade. no mundo digital, senão você não É verdade. consegue fazer nem evoluir, fazer nada. Você não vai mais para Edjane, lugar nenhum. sua experiência é na área da indústria Na, automotiva. na indústria automotiva, a minha, com
atuando diretamente na área de sistemas de gestão, tanto processos como sistema de gestão de qualidade. Então, eu Então atuo você tem 30 anos fazendo isso presencialmente, exatamente, indo para a empresa todos os dias. todos os dias. Sem hora, só com hora de chegar, sem hora para sair. E aí, uma hora você olhou e falou assim, não, peraí, chegou a pandemia, que aí deve ter acionado ainda mais essa vontade, porque foi gatilho para muita gente, né? Exatamente, exatamente. E aí, Edjane decidiu empreender, foi isso? Foi Porque até exatamente então, Edjane era funcionária isso. carteira assinada, é isso? Exato, CLT. Eu CLT, sou, isso. eu sou da geração, de uma geração em que a cultura dessa geração, hoje a gente já está na geração Z. Antes da Z tinha a Y, antes da Y a X, né? Então eu sou da geração X. Então a cultura da geração X era para estudar e arrumar um emprego, carteira assinada. O que a gente precisava ter para ter segurança na vida era ter um trabalho, carteira assinada. Hoje, a geração Z não pensa mais assim. Pensa que eu tenho que pegar o meu potencial, os meus conhecimentos, o que é que eu tenho de diferencial, né? E sobreviver, e entrar no mercado, investir nisso, investir em você como profissional, né? Então, a pandemia trouxe essa visão para as pessoas, para os profissionais que não pensavam desse jeito, que já estavam acostumados. Estava naquela zona de conforto que a gente fala sempre, né? Então, eu sou uma profissional de 30 anos na indústria, atuo na área de produção, com gestão de processos, com controle de processos, né? Trabalhando diretamente com certificações do sistema de gestão da qualidade ambiental, segurança. Então, tudo isso para mim são coisas do dia a dia, são coisas fáceis de resolver. Claro que respeitando todas as dificuldades que existem na profissão, né? Mas, e aí a pandemia, como você falou, ela veio e ela partiu a nossa cabeça, né? Ao meio. E agora, você se viu dentro de casa e ali, a gente que está acostumada àquela agitação de fábrica, de chão de fábrica, sair, pegar 2 horas de engarrafamento para ir, 2 horas de engarrafamento para voltar, e correr o dia inteiro, né? E reuniões ali, reuniões aqui. E agora eu estou em casa, eu estou no meu quarto, na minha sala, que agora é o meu escritório, e eu tenho que colocar isso para fora. O que que eu posso mais oferecer? E aí vai surgindo aquela necessidade, né? E aí, como é que você vai entrar no mundo digital se você não tiver conhecimento nenhum? É impossível. Não dá. Olha só, eu quero que as pessoas que estejam aí olhando a gente e as que vão assistir é, sintam essa sensação que você está passando, né? De dizer assim, olha, CLT, essa obrigatoriedade. Eu escutei da minha mãe por muito tempo que eu tinha que procurar um emprego, porque já tem muito tempo que eu empreendo, já tem uns 7 ou 8 anos, e eu achei que era isso que eu queria fazer. Não é uma vida fácil, né? Não. Mas era isso que eu queria. Então eu sempre escutei, você precisa ter uma renda fixa, você precisa ter carteira assinada, você precisa... E aí eu acho que tem muita gente que está se identificando com o que você está falando aí, né? Então, Sim, aí Edjane está lá em casa agora, produzindo, mas assim, Edjane prestava serviço para as empresas. isso. A empresa dizia assim, Edjane, eu estou te pagando isso e eu quero que você me entregue isso, né? Mas Exatamente. alguém te pediu ajuda pela internet para você entender que você podia vender seu serviço pela internet? Ou você simplesmente falou assim, ah, não, eu acho que eu posso vender meu serviço pela internet? Conta isso aí um Muitas, pouquinho pra gente. muitas. Isso daí foi o ponto de inflexão na minha vida, né? O que fez eu pensar diferente, sair daquela caixinha. Foi justamente a demanda de solicitações por ajuda que eu tive, principalmente do ano passado para cá. Pessoas me mandando mensagem, e-mail, principalmente no LinkedIn, né? E pessoas que eu nem tinha conhecido, a maioria não eram pessoas do meu convívio, né? Pessoas que entram na sua rede social e começam, olha, você poderia me ajudar? Trabalhos como é que a gente chama? É uma mentoria, né?
que o LinkedIn ele te coloca como, por conta da sua experiência, ele coloca você numa condição de ajudar a pessoa, de orientar. Então, você se torna uma orientadora. E tinha dias que tinha 20, 25, 30 pessoas me pedindo ajuda, porque umas já estavam trabalhando na indústria e elas queriam se destacar, outras queriam entender como é que elas conseguiam galgar um nível mais alto, outras queriam apenas entender ou saber o que é que elas poderiam fazer para melhorar o que ela já fazia, né? Outras querendo entrar no mercado. E muitas pessoas que ficaram desempregadas no início da pandemia também, me pedindo orientação do que fazer, o que é que eu vou estudar, que cursos eu tenho que fazer agora, né? Onde eu tenho, o que eu tenho e onde eu tenho que investir para conseguir entrar no mercado, para me manter no mercado ou para galgar níveis melhores na empresa que eu já tenho, mas eu preciso me desabrochar aqui dentro. E essa quantidade de pedidos foi assim absurda. E aí eu comecei a raciocinar, nossa, se eu estou ajudando tanto as pessoas, por que eu não posso fazer isso como um negócio? Eu posso, não é? Eu tenho esse diferencial. Né? E eu posso, então, começou daí. E aí eu comecei a catalogar, porque a demanda era tão grande que eu começava a juntar pessoas que queriam a mesma informação, tipo assim, de treinamento. Aí tinha 10, 15 pessoas. Eu formatava uma mensagem, fazia uma orientação e mandava para essas 10 pessoas, por tipo de necessidade, né? E aí, só que eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia, né? Eu não sabia que isso era um tipo de segregação, né? Eu comecei a Segmentação, fazer, é? exato, segmentação. E aí eu comecei a fazer uma lista de, de e-mails, né, com os dados dessas pessoas e com a necessidade delas. E eu também não sabia que isso era uma ferramenta de marketing. Não sabia nada disso. Eu comecei a fazer porque eu queria responder toda e eu respondia 100% das pessoas. Respondia 100%. Não deixei ninguém sem resposta, né? E então, para eu não deixar de atender ninguém, eu comecei a me organizar para também não atrapalhar o meu trabalho, né, na indústria, né, no meu trabalho, que até hoje eu ainda estou ligada à indústria. Então, começou daí, Gê, essa loucura, Bom, então, Edjane foi chamada, recebeu um chamado para o digital. literalmente. Aí tem uma coisa interessante para a gente discutir, que eu sempre falo a mesma coisa aqui. Existe vida fora do Instagram, né? Ah, E aí vem a Edjane e fala assim, olha, gente, minha demanda aconteceu no LinkedIn. E aí, Edjane, eu recebo todos os dias eu recebo e-mail do LinkedIn me ofertando emprego. Jane, o que você faz lá? Bom, eu faço os meus posts normais, né? E eu atualizo o meu LinkedIn com tudo que eu faço profissionalmente, o meu currículo. Porque o LinkedIn é para uma rede profissional. Tem uhum, uma empresa me seguindo aqui, eu acho que há meses. Eu acho que eles querem porque querem me contratar. Porque todos os dias eu recebo lista de vaga enquadrado no meu perfil. Jeane, é oportunidade para você. E aí eu falo, minha mãe, se eu quisesse CLT, eu tinha um emprego, um monte de emprego para escolher aqui. Porque fica assim a caixa. Mas, e as pessoas não acreditam no LinkedIn, é verdade, é verdade. né? As pessoas estão desqualificadas, desempregadas, estão fora do LinkedIn e eu não consigo entender por quê, né? Eu É estou verdade, falando de gente qualificada, de gente que tem exato, currículo, né? E está sem exatamente. trabalhar e sem saber o que fazer. Então, olha a dica aí. Eu sou uma prova, Edjane é uma outra prova de que o LinkedIn está aí, ele funciona aí, ele Exato. existe e funciona, né? E aí, um outro ponto importante que você colocou aí é saber onde está o seu público, né? Onde está o seu nicho. Em Isso. que canal, em que rede social está essa pessoa? Eu tenho visto muitas empresas e muitos empreendedores insistirem numa rede social que não encaixa com o nicho dele, né? Isso. Que não tem espaço para ele ali, porque naturalmente a rede social não foi feita para vender o produto dele.
E há uma grande resistência das pessoas, e aí é onde eu digo o que eu iniciei falando, que as pessoas têm resistência de usar aquilo que elas não utilizam pessoalmente, né? Mas o negócio dele exige que ele utilize aquela ferramenta, né? E aí as pessoas ficam ali esmurrando a faca, como diz o ditado antigo, e dizendo que não tem resultados, simplesmente porque a resistência está nele e não é a ferramenta que não entrega para ele o que ele precisa, né? Então, a agência, o empreendedor, ele tem que ter muita sensibilidade em relação a isso e ele tem que ter essa persistência, né? Essa paciência e esse conhecimento em testar as redes e ver em que rede o seu público está. Exato. Né? E olha, você já tem de mão beijada, seu público está no LinkedIn, e quando você, para você empreender e ter maiores resultados, é claro que você precisa estar muito mais atuante no LinkedIn do que no Instagram, talvez. Não sei se você já mediu as outras redes, né? Sim. Mas aí, olha só que legal. Então, a Edjane já tem 30 anos de mercado, já é uma profissional de sucesso, né? E ela foi chamada pelo digital, né? Ela foi convidada para estar no digital. E aí você resolveu, né? Você vai empreender. A gente, né? A Edjane fez uma mentoria comigo. Aí ela já abriu a empresa dela, que é a Delta Quality, não é isso? E primeiro eu quero saber o que é que a Delta Quality vende, para depois você me dizer como é que ela está no digital, tá certo? O que é que a Delta Quality faz? Conta aí pra gente. Gente, é o seguinte, eu poderia falar para vocês aqui uma frase bem feita, sabe, de impacto, mas o que a Delta Quality, ela vende, o que ela oferece é conhecimento, né? O que a gente pretende fazer é encurtar o caminho de sucesso das pessoas. Então, eu tenho uma experiência profissional que eu consegui ao longo de muito trabalho, nesses quase 30 anos, eu estou falando 30 anos de indústria, né? De chão de fábrica, de conhecimento, de erros e acertos. E isso, nenhum treinamento, a gente aprende em nenhum treinamento. Então, se você tem uma pessoa que pode prestar mentoria para você, que pode entrar na sua empresa e preparar o seu time de profissionais para atingir o teu objetivo, melhorar o seu sistema de gestão, né? Então, isso é uma oportunidade. Então, a Delta Quality, ela vai oferecer conhecimento e oportunidade de crescimento e de resultados para pessoas e para as empresas, né? Principalmente aquelas empresas que precisam organizar ou criar o seu sistema de gestão, criar os seus controles de processo, mas não tem um capital para investir nas grandes consultorias. E é com esse foco que a gente está entrando no mercado, para atender essas organizações e para atender esses profissionais que querem crescer, que precisam crescer, certo? Mas por conta da demanda do mercado, por conta da nossa situação, né? Pós-pandemia, você já não tem nem tanto tempo, nem tantos recursos para aguardar anos e anos de treinamento e de experiência. Porque o que você precisa é para hoje, é para amanhã, né? Você tem contas para pagar, você tem família, você tem os seus desejos pessoais. Então, o que a gente vai oferecer é isso, a oportunidade de você atingir a sua meta de forma mais rápida, com conhecimento de anos de experiência que aqui a gente tem. Olha aí, já está pronta para vender. E me fala, a Delta Quality já está no digital? A Delta Quality, ela está entrando no digital. A gente está trabalhando com todos os trâmites legais, já está registrado. E agora, a partir desse mês, a gente está concluindo toda essa parte de documentação digital, propriamente dita. Porque a gente começou recentemente, né, a estruturar
Então, eu entrei no digital, como eu falei, há pouco tempo, quando eu tive a oportunidade de fazer essa mentoria com você, né? Eu fazia algumas coisas, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E depois da mentoria, a minha cabeça abriu para o digital, né? Então, como eu trabalho na indústria, eu faço tudo com planejamento, né? Eu sigo o meu fluxo de trabalho, então meu planejamento ele segue um fluxo, eu tenho tempo para trabalhar na minha empresa e eu tenho tempo para trabalhar com Delta Quality, né? Então, a gente está seguindo um planejamento, um cronograma de atividades, mas logo, logo vai estar estourado, o Brasil inteiro está conhecendo o Delta Quality aí. Olha aí! Tem gente elogiando o seu pitch de venda aí, diz que compraria de você só por causa Ai, que da sua venda legal! aí, viu? Gente, eu vi que os colegas meus entraram aqui, já mandaram um abraço. Fábio, beijo, também estou com saudades, querida. Olha aí, olha aí. Tá bom. Então, Ai, a ai, Delta Quality está entrando no digital, tá né? entrando no digital. Tá, me fala um pouquinho, primeiro, das dificuldades de ser Aham, digital, tá? sim, E você está passando por isso, então por isso que nada melhor do que exatamente. alguém que está vivendo o momento de falar para a gente como é isso. Quais são as principais dificuldades para você de entrar, empreender no digital? Certo. Olha, responder essa pergunta é uma delícia. Por quê? Porque a gente tem que conhecer as nossas dificuldades para conseguir crescer. Primeiro, você tem que ir atrás de conhecimento. E aí, quando você começa a conhecer as coisas, você tem que ó, colocar em prática. Então, a maior dificuldade é realmente você conhecer, né, as ferramentas do digital e criar habilidade em utilizar, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a conhecer, você tem que criar um, você tem que criar um cronograma de utilização, né? Você tem que ter tempo para utilizar cada uma delas, você tem que fazer tipo um exercício mesmo. Então, a maior dificuldade é criar habilidade, ou ter habilidade para utilizar as ferramentas de marketing. Até editar vídeo, né? Porque você tem que saber o que é que você quer, o que você quer produzir. E agora, como você vai produzir? Você precisa utilizar ferramentas de marketing e isso não é fácil. Né? A gente vê vários vídeos aí no YouTube ensinando você a editar, ensinando você a postar, mas você tem que utilizar as ferramentas corretas para cada coisa que você quer expor, que você quer vender. Porque qual é o seu interesse? O seu interesse maior é você, você ter clientes, né? O que a gente quer é ter clientes, ter pessoas que comprem o nosso produto, que apostem em você. Então, você tem que saber quais as ferramentas corretas. Então, utilizar essas ferramentas não é fácil, né? Para quem está entrando, que não utiliza aquilo todo dia. Então, a minha maior dificuldade é essa, colocar em prática a utilização dessas ferramentas de marketing, que para mim tudo é muito novo. É, eu acho que essa é a dificuldade mais geral, assim. Até porque tecnologia sempre foi uma deficiência, né, das pessoas Exato, e exato. lidar com o mais básico, lidar com o computador, lidar com a internet, lidar com as ferramentas, sempre foi uma grande dificuldade, assim, da maioria das pessoas, né? É, bom, então eu acho que vai meio que misturar a pergunta, porque eu queria saber, assim, o que para você é mais importante saber para empreender na internet. Então, acho que acaba que mistura um pouco, né? Mas É assim, verdade. o que você nesse processo, o que você teve que parar e dizer assim, bom, eu tenho que estudar isso aqui, eu tenho que saber disso primeiro. Como foi esse seu processo? Eu sei que na mentoria você acabou que viu tudo que você precisava no geral, porque a gente fala do Isso. marketing digital, né? De várias formas, de ferramentas e do que precisa. Mas, assim, de tudo que você viu e de tudo que você já começou a aplicar, o que você disse assim, poxa, isso aqui é o que eu tenho que aprender mais, o que eu tenho que saber mais de todo esse processo? Você teria alguma coisa, assim, Sim, para sim. dividir com a gente? Eu acredito, olha, que o que a gente precisa mesmo saber investir é nos princípios de persuasão.
Porque se você não souber quais são os princípios de persuasão e quais as ferramentas de marketing você vai utilizar, você não consegue fazer nada. Então, hoje esse é o meu grande desafio. Quais são os princípios de persuasão e quais as ferramentas de marketing que eu vou utilizar para decolar a minha empresa, não é? Para eu me vender como profissional na, na mídia aí, né? No digital. Isso é o que é um grande desafio, né? Então, Legal, o que eu legal. vou fazer e que ferramentas eu vou utilizar? Tá, eu só vou fazer mais algumas perguntas, a gente vai bater esse papo e eu vou só pedir ao pessoal, se tiver dúvidas, quiser fazer alguma pergunta para a Edjane ou para mim, pode escrever aí, tá? Que a gente, no final da live, a gente responde para vocês, tá bom? Antes de perguntar e a gente falar disso, Edjane, eu queria pedir ao pessoal que está assistindo a gente aí dizer quem que é empreendedor. Fala aí, ó. Quem for empreendedor, escreve para mim. Eu sou, eu sou, eu sou. Só para a gente ter uma ideia, né, de vocês que estão aí, para a gente ter uma medida, tá? Se você é empreendedor, escreve para a gente assim, ó, eu sou, eu sou, eu sou, para a gente ter uma ideia do público que está assistindo aí, tá? Então, eu vou te provocar para você fazer mais um pitch de vendas agora, tá certo? Eu não sei se você lembra que na mentoria eu disse que eu ia treinar vocês, né? Sim, Pois é, então esse é um treino. certo. Na Vera, todo mundo assistindo você. Então vamos lá. Edjane, Oh, qual é o diferencial da Delta Quality? Por que é que eu contrataria a Delta Quality? certo. É o seguinte, o diferencial da Delta Quality é o conhecimento que eu tenho das dificuldades de uma vida profissional na indústria, numa organização, né? E a minha experiência profissional ao longo desses anos, ela me trouxe informações e conhecimentos para utilizar, né? Para poder ensinar essas pessoas, para poder ensinar, não, mostrar o caminho, né? Direcionar, né? Mostrar as opções que as pessoas têm para chegar aos objetivos mais rapidamente. Porque hoje a grande dificuldade das pessoas é o que eu vou fazer, não é o que eu vou fazer, mas como eu vou fazer, né? Então, o diferencial é isso. Eu sei os caminhos que você deve fazer para chegar onde você quer, com menos tempo, certo? Por quê? Porque eu conheço as dificuldades, todas as dificuldades de quem trabalha com o sistema, de quem trabalha com processos, de quem trabalha no chão de fábrica. Então, esse diferencial é que eu vou levar para as pessoas, né? Então, isso é conhecimento, né? E conhecimento a gente não compra, nem encontra em qualquer lugar, a gente adquire. Então, eu adquiri durante esses anos todos e eu vou repassar. Quer ver um exemplo? Há uns meses atrás, eu participo de um grupo que é do Brasil inteiro, que é somente de sistema de gestão da qualidade. Então, tem pessoas do Brasil inteiro, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. E uma pessoa do RH, ela estava desesperada porque o gerente da qualidade saiu e ela foi incumbida de fazer a auditoria de certificação da empresa. Ela não sabia por onde começar. E eu fiz para essa pessoa um material. Eu fiquei até madrugadas, porque eu entendi a dificuldade dela. E eu preparei um material para ela fazer uma auditoria, coisa que ela nunca tinha feito. E qual foi o resultado? Foi excelente. Eu nunca vi essa pessoa. Todo o nosso contato foi via WhatsApp e e-mails, né? E celular. E eu passei o material só com a minha orientação. E com esse material que eu passei para ela, ela conseguiu organizar, gerenciar e ter o resultado positivo na auditoria. Então, é isso que eu vou trazer. É isso que eu vou entregar para as pessoas que venham para cá, para a Delta Quality, trabalhar comigo.
Isso é um diferencial que você não encontra em lugar nenhum, em quase nenhum. Claro que tem muitas pessoas que fazem isso. Por quê? Porque muitas pessoas têm muitos conhecimentos, mas não sabem passar, não querem passar, não gostam de passar. E eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço e eu amo ensinar. Não é à toa que eu já fui professora durante 4 anos no Senai, né? Na unidade Cimatec, minha colega Jeane também aí, colega aí É. de profissão. Então foram 4 anos que eu ensinei no Senai e, paralelo, continuava trabalhando na indústria. Então, eu trabalhava 14, 16 horas por dia, de segunda a sábado, ainda fazia cursos e treinamentos, finais de semanas e feriados. Então, eu amo fazer isso, né? Então, esse diferencial é que eu vou levar para os profissionais e para as empresas que querem crescer. Tem uma pergunta aqui que eu recebi, que a pessoa fala assim, quais são os produtos? Quais são os produtos? A pessoa quer saber mais especificamente quais são os Exato. produtos que você vende. Mentoria, consultoria, assessoria e documentos que a pessoa precisar. Eu tenho vários documentos Para elaborados o quê? para o sistema de Para, gestão, para para serem qualidade? Qual é a área que você para serem faz essa mentoria? utilizados no sistema de gestão de qualidade, sistema de gestão ambiental e controles de processo. Controles de processo, quando eu Massa, digo, é chão de fábrica mesmo, sabe? Processo massa, produtivo de massa, uma fábrica. massa. É, tá. O que, que você diria para as pessoas que, como você, têm essa bagagem, que são especialistas de fato, né? O que, que você diria para elas para incentivar, para dar coragem? Olha, que não tenha medo, comece o. Eu não digo o Brasil precisa, o mundo precisa de pessoas com conhecimentos, com formação e que queira multiplicar esse conhecimento, né? A gente aprende nas escolas, nos treinamentos, o básico, só o direcional. Sabe aquela coisa da mãe ensinando a criança, colocando a mão, não, coloca aqui a perninha do ar. Você não encontra em lugar nenhum. São poucas pessoas que tratam as outras pessoas com esse cuidado, né? Então, se você é um profissional que tem conhecimento e que gosta de passar, não tenha medo. Comece já. Vá buscar conhecimentos, né? Dessas ferramentas que a gente precisa utilizar para divulgar o nosso trabalho, para vender o nosso trabalho e para captar os nossos clientes. Mas comece agora, não perca tempo, porque a gente não tem tempo para perder. Ediane, você está meio que em ponte aérea, né? Você está em São Paulo e está voltando para a Bahia. A Ediane é baiana, depois Isso, passou, está em São Paulo um tempo e agora está nessa ponte aérea. isso. Fala um pouquinho para a gente dessa diferença, assim, voltado para essa questão do digital, assim, né? Os mercados são realmente diferentes? Como foi essa sua experiência em São Paulo? Como é que é a sua experiência lá? E aqui na Bahia, assim, existe essa diferença? Ela é real ou é coisa da cabeça da gente? E se você acha que isso é barreira para empreender no digital? Olha, eu não acredito que existe diferença. Quando a pessoa precisa de um conhecimento, ela precisa de um conhecimento. Quando uma empresa precisa crescer e evoluir, ela precisa crescer e evoluir. A única diferença que existe do Nordeste para o Sudeste é o volume de empresas que você encontra, né? Então, você pode encontrar empresas com um volume muito maior. Então, você passa por uma via expressa, por uma avenida, por um determinado lugar. Então, você vai ver N fábricas, N empresas, né? Coisa que em alguns lugares aqui do Nordeste a gente não vê mesmo. Então, mas isso é uma questão de quantidade, mas a necessidade não muda. Tanto é que as pessoas que me procuram pedindo apoio, pedindo orientação, são muitas pessoas do Nordeste, são muitas pessoas de uma determinada região de São Paulo, né? Da São Paulo e a área da região metropolitana, também pessoas, algumas pessoas de Ribeirão, que eu morei lá uns meses, né? Antes de eu me fixar na atual cidade em que eu estou.
Então, mas assim, não existe um fator localização. As pessoas estão em qualquer lugar. Até porque hoje você está em um lugar, amanhã você está no outro. Mas a sua necessidade, ela te acompanha, não é? Então, uma questão é a quantidade, mas a necessidade é a mesma. Não tem diferencial de potencial, de capacidade, nada, nenhum. Muita gente ainda tem medo da concorrência, né? As pessoas falam muito assim, mas você está fazendo marketing digital, todo mundo faz isso. Todo mundo está fazendo isso na internet. E a gente vê que a necessidade, a demanda, ela ainda é muito maior do que a quantidade de gente que tem ofertado o serviço de marketing digital, né? No seu ramo, agora, na sua área, a qualidade, gestão ambiental, chão de fábrica, você já fez esse estudo de concorrência no digital? Você acha que o campo ele é fértil ou ele está saturado? Ou, como é que você viu isso aí? Você tem feito esses estudos? Como é que está a sua área para o Sim, digital? sim. Primeira vez entrou aí, um abraço, também estou com saudade. Então, isso foi uma das coisas que eu fiz logo no início. Eu ainda tava pensando, alimentando, será? Por quê? Vou lá, vou pesquisar, vou ver como é que está essa situação. Né? E comecei a pesquisar primeiro na minha região, na cidade que eu morava, e fui dando abrangência, abrangência. E a gente encontra pouco. A gente encontra pouco. Então, a necessidade, a demanda é muito grande. A gente só não faz mais porque a gente demora de entrar, a gente demora de começar a trabalhar, né? Como é o meu caso, então eu tenho quase 30 anos na vida profissional, estou começando agora. Eu já poderia ter entrado nesse mercado há 10 anos atrás, né? Então já estaria aí, né, com a minha empresa até atuando fora do país, né? E eu estou começando agora, então existem sim muitas, por exemplo, muitas consultorias excelentes, e eu conheço pessoalmente as melhores do Brasil, porque já trabalhei com todas elas. Né? Quando eu digo que é diferencial mesmo, gente. Eu conheço tudo de bom que tem nessa área no Brasil. Trabalhei com todos os melhores profissionais do Brasil. Todas as consultorias grandes do Brasil eu conheço e já trabalhei com todas elas, nesses anos meu de experiência. Por isso que eu afirmo, o campo é grande, tem espaço para todo mundo. Quem quer começar pequeno, quem quer começar grande. Tem espaço, porque o diferencial é isso, é o amor, é o coração que você vai colocar no seu trabalho, como você chega nas pessoas, né? Então, se eu sou uma multinacional e eu quero um projeto grande, eu vou contratar, não vou dizer o nome aqui, mas eu vou contratar uma empresa, né, maravilhosa que trabalha com grandes corporações no mundo inteiro, né? Se você quiser algo diferenciado, que trabalhe ali o dia a dia, que busque o potencial do seu time de trabalho, né? Da sua equipe de trabalho e te deu resultado com um custo acessível, aí você vai chamar ele de Jane Delta Quality. Olha aí, outro pitch de vendas aí. Ed, me fala uma coisa. Quem trabalha com qualidade trabalha com processo, né? Exato. Trabalha com checklist. Demais. Ainda chama de POP ainda? Ou Ah, mudou o nome? tem várias denominações, né? É POP, FOP, instrução de Mas trabalho. essencialmente trabalha com planejamento, né? Exatamente. É, Essencialmente. A isso. gente fez gestão de projetos, né? E a Exato. gente entendeu a importância do planejamento e das estratégias lá de uma forma estruturada. Exato. Eu acho que você entende que o marketing precisa da mesma estrutura profissional, né? Com certeza. Com certeza. Né? E Se aí as você não pessoas tiver. querem fazer o marketing de forma desordenada, sem Não objetivo, tem. sem propósito, né? Sem análise dos dados, olha as métricas, né?
que é uma outra coisa que a qualidade essencialmente avalia e trabalha, não é isso? Exatamente. E as pessoas olham ali a rede social e elas só se preocupam com a curtida. Como é que você vê isso? Claro que você enxerga a importância dessa análise de métricas, né, no marketing para resultado. Mas o que você, assim, com a experiência que você tem nessa área de planejamento, de organização, de processos, de checklist, o que você pode falar para as pessoas sobre isso, sabe? Eu tenho um pouco de angústia para falar às pessoas sobre essa necessidade da organização, né, dos processos, porque a gente vem lá de gestão de projeto e as pessoas acham que marketing é uma coisa criativa, intuitiva, não, surgiu agora, eu faço agora, e a gente sabe que não é bem assim, né? Então, como é que você fala um pouquinho para as pessoas da importância do planejamento, da estratégia, do errar no papel? Então, a nossa Você formação tem autoridade para isso. Então, a nossa formação em gestão de projetos, ela enriqueceu demais nossos conhecimentos, né, com relação a gerir, a dar resultados. E uma das coisas principais que a gente aprendeu e que eu procuro passar diariamente para todas as pessoas que eu trabalho no meu time, né, para as pessoas que me pedem orientação, que ganhe tempo planejando, né? Ganhe tempo planejando. Se você gastar, se você utilizar 90% do tempo que você tem para planejar, você não vai precisar menos que 10% para ter o resultado que você precisa. Agora, se você não planejar, você não vai conseguir resultado nenhum. Pode até ter algum resultado, mas nunca vai ser o que você espera. Então, o planejamento para qualquer negócio, até para a nossa vida, é essencial. Se você não consegue enxergar como você vai começar, como você vai desenvolver, que etapas você vai ter que alcançar para chegar lá até o final da sua entrega, você não consegue obter um resultado. Então, o planejamento é essencial. E quando você planeja, você define não só o tempo, você define o que, quando, como, quais as ferramentas que você vai utilizar. Sem isso, você não consegue sair do lugar, certo? Então, uma Tem uma das coisas... pessoa falando aí sobre a vida do marketing, a parte mais difícil é fazer esse planejamento. Pode continuar. Exatamente. Então, tanto é que a gente aprende no curso de gestão de projetos que quando a gente planeja, a gente não gasta tempo, a gente não perde tempo, a gente ganha tempo. Você ganha tempo para fazer o seu trabalho corretamente e você ganha tempo para ter o resultado que você espera, porque você consegue enxergar o resultado. Entendeu? Então, o planejamento é essencial, é importante, é a alma do negócio. Como agência, é muito difícil fazer o cliente parar uma vez por mês para conversar comigo sobre o que postar. Eu tive um cliente que ele chegou a dizer para mim assim, se eu tiver que te dizer o que tem que postar, eu não preciso de você, eu faço sozinho. E aí eu dizia para ele, olha só, o especialista é você. É você que conhece do seu negócio, eu vou divulgar o seu negócio. Você me diz o que você tem, como você tem, qual é o diferencial. Você vive no seu negócio todos os dias. É você que sabe das dores, das objeções, do sucesso, do que deu errado. É você que está em contato com o seu cliente. O que eu preciso, né, é, através de você, fazer a divulgação do seu negócio. Então, eu preciso ter contato com você para fazer a divulgação do seu negócio, né? Então, eles acham que a gente é mágico e tem uma varinha de condão. As pessoas não entendem que, por mais que você venda pizza, o seu vizinho venda pizza e eu venda pizza, o público para o qual a gente vende a pizza pode definir o nosso negócio. Então, não é só falar da pizza. É conhecer quem compra a sua pizza
e achar mais pessoas parecidas com ela para que você garanta vender a sua pizza para aquele nicho, né? Então, existe a necessidade das pessoas entenderem os seus negócios, entenderem o seu avatar, entenderem a sua persona, para que ele possa vender muito mais, ofertando o seu produto para pessoas que pensem iguais aos seus clientes. Eu tenho visto muita gente falar sobre como as empresas ignoram os seus clientes, e isso é uma verdade, né? Hoje há uma corrida insana por novos clientes, novos seguidores, novas curtidas, novos. E aí o que acontece? A grande riqueza da empresa é o seu cliente. Não é aquele que não é o seu cliente. É o seu cliente. É o seu cliente. Né? E aí, o que acontece? A maioria das pessoas das empresas, principalmente as pequenas, elas ignoram os seus clientes. Porque elas vendem e os ignoram. E elas querem vender para novos. E aí é onde entra esse planejamento, né? Do que fazer com as pessoas que já estão comprando comigo. Como eu posso agregar? Como eu posso deixar essas pessoas comprando o tempo todo? Eu tive uma mentoranda que ela trabalha com produtos tipo artesanato e ela inventa as peças que ela vende. E aí ela dizia assim, mas o mercado, mas eu não estou vendendo. E aí ela fez uma camiseta. E aí eu falei, bom, vamos lá. Pega toda a sua rede agora e vamos mandar mensagem, vamos mandar e-mail, vamos mandar tudo. Ok. Tem lista? Não, vamos construir a sua primeira lista agora. E aí ela fez um cadastro simples no Google Form, voltou lá, oi gente, tudo bem? Estou passando para os clientes, para os amigos. Estou passando por aqui para dizer que acabei de lançar minha primeira camiseta, não, custa X, e se você quiser, temos o tamanho para... A primeira vez que ela fez a lista dela, quando ela terminou a venda, tinha 70 pessoas. E não é 70 leads, é 70 clientes. Nossa. Né? E aí foram 70 pessoas que compraram cada uma, duas, três. Enfim, ela acabou vendendo muita camiseta. E aí passou um tempo, ela, e aí, como é que você tá? Ela, não, porque eu não tô vendendo. Eu falei, você não tá vendendo por quê? Ah, não sei. Você já inventou outra camiseta? Com outro desenho? Você já inventou um outro produto? Porque você cria produtos. Ah, não, vamos lá, vamos trabalhar, vamos. Então você vai pegar a sua lista de 70 pessoas, vai rodar para todo mundo o e-mail agora, porque agora você tem o e-mail dessas pessoas, e vai dizer assim, temos uma estampa nova. Custa X, aí põe o nome da empresa, a qualidade que você já conhece, e faz aquela copy, né, de venda. E antes de colocar na rede social, para pessoas que nem olham para você direito, ela mandou para a lista. E novamente ela fechou outra grande venda de camisetas, porque ela tinha lista. E depois ela colocou na rede social, e a rede social muito menos venda do que a venda direta que ela fez, né? Então, é um exemplo, né, da importância de você manter as suas listas, contato direto com as pessoas. Com certeza, em 30 anos de serviço, né, você deve ter uma lista de empresas, de pessoas que eram colegas e que hoje abriram suas empresas. Nossa, né? Muita que você, gente. assim que terminar essa parte inicial, essa lista precisa ser a primeira a receber esse serviço, né? De dizer, oi, tudo bem? Eu sou a Edjane, agora sou Quality. Quero estar ao seu lado nessa jornada com os nossos serviços, tal. E manter a vida com essa pessoa, né? Depois desse primeiro e-mail, começar a conversar com elas. E aí, essas pessoas indicam. Tem uma coisa muito interessante, que mesmo com o digital, Edjane, o boca a boca ele não morreu. E ele, de fato, vende a gente. Só que as pessoas acham que o boca a boca é só pessoal, e não é. O boca a boca é digital também. Né? Porque quando alguém pede assim, Marilá, você conhece tal coisa? Eu falo, eu tenho uma pessoa aqui que faz para mim, que eu conheço, confio. Você vai e manda. Isso é indicação. Né?
Então, boca a boca também é digital hoje, né? E isso não é via rede social. Exato. E aí tem até um dado estatístico, né? Que para cada pessoa que compra o seu produto, né? Para cada pessoa que compra o seu serviço, que gosta, ela divulga para mais no mínimo 10, né? Olha aí, E aí você vê, olha aí. né? Cada uma dessas 10 vai divulgar para mais 10 e assim sucessivamente, né? Então, Exatamente, exatamente. vira uma coisa exponencial. Então, essa questão de Sim. divulgação boca a boca é uma prática e é uma realidade, né? E é essencial, né? Bom, eu quero agradecer demais pelo papo de hoje, né? Achei que foi massa. Eu Eu espero que as amei. pessoas que tenham assistido aí a gente, ó, Sam aí, ó, do Primeira Mesa, mandando um abraço para você. Sam, um É, abraço! a gente tem que fazer um encontro aí dos alunos para a gente bater um papinho rápido para ver como é que tá todo mundo. Eu vou marcar isso com vocês. Ai, que legal. É, Tô com eu saudade da galera quero, toda. vamos fazer aquelas discussões interessantes que a gente fazia. Aham. E assim, eu estou tentando trazer toda semana alguém para falar de sua vivência, né, no digital. E semana que vem eu vou trazer uma outra pessoa para ser uma coisa bem leve, bem descontraída, para a gente falar do que a gente vive, sem muitas peles por cima, né? Aham. E como você falou, sem palavras bonitas, mas só aquilo que a gente vive de verdade e aquilo que é Exatamente. efetivo para que a gente possa contribuir com as pessoas, né? E fazer. Tem uma coisa interessante, eu vi uma pessoa falando na internet hoje que por trás de todo super-herói tem um professor, né? E aí achei muito lindo, porque ele fala assim, os X-Men, quem é que manda nos X-Men? O professor Xavier, né? Aí ele fala assim, quem é que organiza toda a casa de papel? É o professor que está lá no telefone, e achei muito interessante. E aí ele fala, o que a gente tem que fazer na É. internet? A gente tem que ensinar, né? Achei uma reflexão lindíssima, porque a gente já, assim, já foi professor, não. Eu até hoje sou professora, e eu acho que de tudo que eu faço é o que eu mais gosto de fazer, é poder passar o conhecimento para as pessoas e ver o problema das pessoas serem resolvidos, né? Isso é bem legal. Então, obrigada, viu, por aceitar o convite. Eu que É, agradeço, gente. o pessoal está aqui falando, ótimo conteúdo, Nossa, conversa muito boa com os temas atuais. O pessoal do IDE aqui, do curso de idiomas, somos fãs. vi Que bom, que bom. muita gente aí conhecida. Raul, Amanda, Kátia, hoje é aniversário da minha amiga Kátia, mas ela entrou na live. Parabéns mais uma vez, beijo. A Leu, nossa, Cris, muita gente aí, muita. Leila Campos, um abraço, gente, muito obrigada. Aí eu vou deixar agora um Adorei. desafio para a Edjane, viu? Quero ver você fazendo a sua live e falando dos seus produtos. Faz uma semana falando sobre qualidade, na outra semana você entra e fala sobre o ambiental e vai falando com as pessoas, porque são assuntos interessantes e que as pessoas precisam saber, né? Com certeza. Precisam entender como é que funciona. Tá aí o desafio para a Diane e como eu já te acompanho, né? Vou acompanhar e ver se você vai cumprir aí esse chamado. Com certeza, eu já tenho um projeto para isso, inclusive já tenho vários temas, pessoas. Tem um projeto que tem até nome, que é Ponto de Vista, e tem muitas Olha aí, pessoas que estão no mercado, amigos que já viraram empreendedores, pessoas da indústria, que têm conhecimentos que podem e vão multiplicar isso. Então, vão ser meus convidados e vai ter muita live aí para a gente ver e para divulgar então esse simbora. material. Já estou aqui para assistir todas. Obrigada, gente, obrigada. Estou vendo aí live. Gente, é muita gente aí, muito legal. Gostei demais, né? Sei que hoje a gente vive no corre-corre, tem muita gente chegando do trabalho, entrando, mas assim, eu amei. Todo mundo que eu consegui ver aqui, um abraço. Quem eu não falei, me desculpe, porque fica passando rápido, né? Mas assim, muito obrigada e a gente vai se ver mais vezes
Gê, muito obrigada. Continue com o seu trabalho. Você é Valeu. uma excelente mentora. E eu aprendi muito e ainda tem muita coisa para eu aprender com você. E com certeza, esse meu caminho, você vai estar presente nele sempre. Obrigada Estamos mesmo. juntas. Conte comigo sempre. Viu? Um beijo grande para você. Beijo, boa Tchau, noite. tchau.